Tudo pronto? Então vamos iniciar o nosso trabalho. Bom dia. Bom estarmos juntos. Quem somos? Somos a Sena, Associação Cristã Espírita Nazareno. Eu sou Roberto Quaresma, ou melhor, Roberto Vilmar Quaresma, e no momento estou dirigindo o departamento doutrinário desta casa. Nossa casa-prima em se orientar, sem desvios, pela linha da codificação. Esse nosso primeiro encontro tem o propósito de levar ao teu conhecimento nossos novos canais de divulgação. Precisamos trabalhar a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, pedir-te que informes aos amigos e às casas espíritas pelas quais vieres a transitar. Obviamente que dentro desse contexto, procuramos sempre as atualizações referentes ao tempo vivido. Nossas atividades doutrinárias se orientam pelo método Evangelização de Espíritos trazido por Eurípides Barçanufo. Muitos ainda não compreenderam, até porque muitos ainda ignoram o que seja método. Todo o trabalho é verificado, tem como base a codificação. É um adendo a melhor entendermos a codificação elaborada por Kardec. Seja, não dispensamos de forma alguma a atualidade que nos é informada pelos benfeitores espirituais, pois sabemos que a doutrina espírita é progressiva e progressista, então não podemos ficar com as mesmas interpretações de ontem. Precisamos estar sempre atualizados. Afinal, estamos em 2020. Estamos na nova era, a era do Espírito. Assim sendo, nossas atividades voltam-se totalmente para o Espírito, pois nele se encontram as causas de todo bem e de todo mal. E todos nós sabemos isto. Já estudamos? Não é verdade? Muito bem. Nossas palestras, neste horário, nos canais divulgados, seja Facebook e YouTube, terão sempre como propósito maior despertar os espíritos encarnados no sentido do aprimoramento espiritual, atuando de forma severa contra a materialidade, a qual a doutrina espírita veio para eliminar. E nos estudos que fizemos, e vocês também, certamente já encontraram este detalhe, muito trabalhado, inclusive, pelo nosso irmão Agostinho. É certo que aqueles que desejarem nela permanecer, poderão fazê-lo. Contudo, as mesmas dores e sofrimentos continuarão suportando. Provavelmente até mais severos, até que o despertar aconteça. Não é verdade? Sabemos disto. Estamos num período de transição planetária. São fatores mais do que divulgados por todas as casas espíritas. Assim acreditamos? Bem, depois da nossa apresentação e os comentários que acabamos de fazer, vamos falar um pouquinho da missão do espírita, da minha missão, da tua missão, da missão daquele que se diz realmente espírita. Isto porque esta é uma das principais causas que temos trabalhado e daremos continuidade em nossa casa assim que nos forem possíveis as atividades presenciais. Todos já tomamos conhecimento que estamos na era do Espírito, na nova era, mas ainda assim inúmeros são os tropeços. Fomos aos livros. Fomos aos livros, eu disse. Está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, eu estou nas Instruções dos Espíritos, intitulada A Nova Era. E em determinado trecho diz assim
o nosso Evangelho. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. Mais adiante, continua a transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Observem o detalhe, a alavanca que Deus se utiliza. Tudo que é alavancado é para melhorar, é para ter continuidade, é para crescer. E a doutrina espírita veio para isto. E todos nós sabemos. E ela tem uma função muito básica, que é justamente destruir a materialidade. Mas é óbvio e evidente que a materialidade só é destruída naquele que quer. Aquele que não quer pode permanecer da forma que estiver se conduzindo, não há problema algum. Deus não tem pressa. Deus quer que o filho realmente passe a compreender a realidade da vida, passe a entender o porquê da vida, consiga realmente se concentrar no espírito e fazer então com que esse cresça. Evidentemente que a materialidade ajuda para isto, não vamos desprezá-la, nem vamos eliminá-la do caminho, não é assim que funciona. Mas vamos utilizá-la em benefício da elevação espiritual, em benefício do aprimoramento moral que necessitamos. Porque a intelectualidade nós já exploramos bastante ao longo do tempo, só que esquecemos de anexá-la à moralidade. E a moralidade, como ficou esquecida, então está aí o Espiritismo para nos lembrar e para fazer com que nós venhamos evoluir espiritualmente. Perdão. Mais adiante, ainda assim diz o Evangelho: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Conhecem a parábola das virgens loucas? Pois eram 10. Resumidamente, elas teriam que acompanhar o noivo, e teriam que acompanhar o noivo com uma lamparina acesa. 5 delas, prevenidas, levaram todo o material necessário, e 5 não, mas estavam com a lamparina acesa. Em determinado momento, as lamparinas se apagaram. E então elas pediram às outras que tinham o combustível necessário para que as lamparinas continuassem acesas, e elas não puderam cedê-lo, porque se cedessem, as suas poderiam se apagar e não teriam combustível. Então essas foram em busca do combustível devido para as lamparinas. Nisso, o noivo apareceu e mandou que entrassem as 5 que ali estavam com as suas lamparinas acesas. As outras chegaram atrasadas e a porta já estava fechada. Eles não pôde recebê-las. Então, prestemos atenção para que possamos ser bem recebidos quando chegarmos à espiritualidade, porque chegaremos iluminados pela doutrina espírita na qual estamos inseridos e estamos procurando aproveitá-la da melhor forma possível. Não é mais permitido àquele que se diz espírita passear pela materialidade, usufruindo de todos os gozos que ela pode produzir,
esquecido de que o motivo maior de estar neste planeta e encarnado aqui é para a evolução espiritual. É para isso que reencarnamos. Foi para isso que aqui viemos. Foi para isso que nos comprometemos quando elaboramos o nosso planejamento reencarnatório, a nossa programação. E viemos todos preparados, conhecendo tudo o que iria se passar. Não estamos aqui por acaso, nem os fatos estão acontecendo porque tem que acontecer. Não, não é assim. Certo? Aqueles que acontecem e que mexem com a nossa estrutura, eles estavam programados. Muito bem. Fui um pouquinho mais adiante e fui à procura de alguma coisa mais para conversarmos. Estamos neste livro. Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. É um livro da evangelização de espíritos, é um livro assinado, podemos assim dizer, por Eurípides Barçanufo, trabalhado pela sua equipe, que é uma equipe enorme. Na equipe de Eurípides, nós temos aqueles espíritos que todos nós conhecemos. Mas para que isso seja entendido, é preciso o estudo, do qual muitos fogem e dos qual muitos até por não conhecerem, não é? Colocam obstáculos, né? Desprestigiam, estão desprestigiando a si mesmos pela falta do conhecimento que terão que obter. Muito bem, eu estou no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 5 não, enganei-me, perdão, eu estou no capítulo 8, intitulado A Pacificação do Espírito. E em determinado trecho, esta página diz assim: os tempos chegaram. Muito tem sido dado ao espírita, e é verdade. O conhecimento que a espiritualidade vem oferecendo desde a codificação da doutrina nos mostra o quanto precisamos estudar. Temos estudado o suficiente para compreendermos? E aí eu vou fazer um parêntese aqui, para compreendermos a atualidade e não ficarmos colocando no escanteio o que os amigos espirituais nos estão trazendo de maravilhoso para a época que estamos vivendo, para a maior compreensão da doutrina espírita. Estamos falando, sim, deste espírito que está procurando nos auxiliar de todas as formas, chamado Eurípides Barçanufo, na sua última personalidade, quando encarnado. Pois bem, buscar o conhecimento como forma de modificação, interiorizando-o na forma de exemplo, com uma vivência compatível com o Evangelho de Jesus, que tem sido o roteiro de luz, caminho norteador para os espíritos em evolução. Observem, o conhecimento é a alavanca que desperta o espírito, determinando para ele a razão de tudo, distanciando-o dos pensamentos materialistas para vivenciar os valores do espírito. Eis a questão. Se não estudarmos, se não procurarmos nos aprofundar, se não procurarmos a atualização que nos traz os pormenores da vida, nós ainda ficamos aprisionados à materialidade, porque é o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que nos faz ver a vida, é o conhecimento que nos leva a entender cada vez mais profundamente a doutrina espírita. Ser espírita não é simplesmente ir à casa espírita. Ser espírita não é simplesmente pegar os livros e lê-los. Não. Ser espírita é pegar as obras espíritas
e, em principal, a codificação e saber os conteúdos que ali estão, os ensinamentos que ali estão, os esclarecimentos que ali estão, compreendê-los, entendê-los e praticá-los. Ah, mas eu não vou conseguir. Sim, mas nós nos esforçamos sempre um pouquinho mais para procurar trabalhar da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus. E o seu esforço já é uma ferramenta para a evolução. Assim devemos proceder. Seguindo aqui nesse livro, ainda diz mais alguma coisa. Vejamos. A evangelização de espíritos conclama o espírita a uma postura séria e coerente com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, procurando vivenciá-la dentro de uma prática cristã, para que possa sentir o valor desse conhecimento e promover no ser um estado de pacificação. O espírita precisa acordar, despertar para esta verdade. Sim, porque ainda não despertamos para a verdade maior. E a verdade maior é justamente o espírito, é para ele que devemos trabalhar, usando esta personalidade que ocupamos no momento, este corpo que foi todo preparado para esta reencarnação, porque a cada reencarnação há um preparo específico do corpo, em todos os sentidos, do corpo perispiritual e do corpo físico. Ele é preparado de acordo com a programação reencarnatória que fazemos. É um trabalho muito grande da espiritualidade, desses espíritos maravilhosos que nos cercam e que nos amparam. E se bastante não fosse, o nosso benfeitor espiritual também está conosco, atento a todos os nossos movimentos. E sempre presente, esperando que tenhamos uma sintonia favorável para que ele possa nos inspirar nas tarefas que precisamos promover, nos trabalhos que precisamos executar. Sejamos realmente espíritas, sem receio, porque o amanhã vai nos mostrar a luz maravilhosa que conseguimos quando simplesmente passamos pelos livros, passamos pela casa espírita, passamos pelos trabalhos que a casa espírita nos permite, mas sem interiorizar as energias que ali estão contidas para utilizá-las no nosso comportamento e na nossa postura, não houve modificação. Simplesmente passamos. Simplesmente nos conduzimos por ali, mas como se tivéssemos cegos espiritualmente. E diz mais. O espírita precisa acordar, despertar para esta verdade, estávamos falando. É preciso assumir com mais seriedade e responsabilidade os seus compromissos, suas tarefas, tendo a certeza que é um espírito imortal que trabalha, desperta, sensibiliza outros espíritos como ele, necessitados desse amparo, desse esclarecimento. Ora viva! E aí nós ficamos nos perguntando sempre: o que estou fazendo? Como estou me conduzindo? Como estou me despertando diante dos acontecimentos que se passam? Como convivo no meu lar? De que forma trato aqueles que estão comigo diariamente? Que são instrumentos que estão ao meu lado para me ajudar a crescer espiritualmente, para me ajudar a modificar os meus sentimentos, os meus pensamentos, para me ajudar a ser melhor no amanhã,
no minuto seguinte, como estou trabalhando tudo isto? É preciso, como diz aqui a nossa leitura, como disse a nossa leitura, acordar, despertar, ter mais seriedade, mais responsabilidade. Tens uma tarefa a realizar espiritualmente, não a troque por outra material. Como temos visto acontecer com muitos companheiros nossos. Tem uma reunião espírita comprometida para frequentar. E, entretanto, se aparece algum evento material, esse evento material suplanta e a reunião espírita fica para depois. As férias valem mais do que a reunião espírita. Temos que pensar. O momento que estamos aqui é muito pequenino. E, apesar de pequenino, ele é muito valioso. Mas é muito valioso para quem quer estar com Jesus. Mas ele é muito valioso para quem quer ouvir os mentores espirituais. E olha que não são poucos. Temos tantos. Dentre eles, Bezerra, Joana, não é? Tantos espíritos que nos rodeiam com mensagens sublimes, procurando sempre o nosso despertamento. Irmã Sheila, Eurípides Barçanufo, Bezerra trabalha com ele. Evangelização de espíritos é um método que Eurípides trouxe, mas amparado por uma série de outros espíritos que também estão juntos e trabalhando. Inclusive, a pedagogia do método foi elaborada por Pestalozzi. É, isso mesmo. O professor de Kardec. E temos, nesse conjunto maravilhoso que está nos ajudando no progresso espiritual, temos Bezerra, Leon Denis, Amélia Rodrigues e tantos outros que de repente me falha agora, aqui no momento, o nome devido. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos trabalhar um pouco mais com Jesus. Vamos pegar a doutrina espírita e colocá-la realmente no coração para transformar os sentimentos, elaborar novos pensamentos moldados na cultura do Evangelho de Jesus. Muito bem. E assim eu agradeço a atenção de todos. Queridas almas, nossa casa está situada na rua Solon Botelho, 480, Campo Grande, Rio de Janeiro. Evidentemente, no momento, as portas estão fechadas por causa do processo que todos estamos atravessando. Mas, assim que retornarmos às atividades presenciais, informaremos dias e horários das nossas reuniões, das nossas atividades. Desejamos a todos muita paz. Até a volta. E não terá muita demora esta volta. Pode acreditar, porque eu realmente amo divulgar a doutrina espírita. Deus nos abençoe.